Bom dia, sejam muito bem-vindos ao seu programa Manhãs na TV. É verdade, estamos a uma semaninha do Natal e hoje nós vamos ter um programa muito interessante para si. Queremos que você esteja connosco durante mais ou menos uma horinha, onde nós vamos trazer o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que são feitos no nosso país e não só, mas onde nós temos pessoas fantásticas que trazem coisas onde nos toca o coração e com certeza que também toca o seu coração aí em casa. É sempre um prazer estar consigo. Nós estamos consigo de segunda a sexta-feira, conforme eu disse, durante mais ou menos uma horinha e também nós vamos poder estar consigo durante, pela internet, não é durante, é pela internet, estamos consigo pela internet, onde quer que você esteja, pela internet, através da Curiacos TV, nós conseguimos chegar a qualquer parte do mundo e também através do satélite Hispasat, nós também cobrimos parte do Norte de África e toda a Europa. E nos canais nacionais nós estamos nas 4 operadoras, portanto é sempre um prazer estar aí consigo desse lado. Desejamos que tenha uma manhã super agradável, continue os seus preparativos para o Natal, que passe o Natal da melhor forma e hoje o programa é assim bastante interessante, é assim virado para costumes, coisas que nós gostamos de fazer no Natal, histórias interessantes sobre o Natal e nada melhor do que ter duas pessoas fabulosas que contam as histórias como ninguém, é verdade. E se por acaso você também tem um projeto e disse, eu também gostaria de ir ao vosso programa Manhãs na TV e trazer um projeto para falar a todos vós. Olha, teremos todo o gosto em recebê-lo, é fazê-lo através do nosso e-mail manhãsnatv@curiacos-tv.com ou mesmo através de mensagem privada no Facebook. E pelas nossas redes sociais você também consegue saber a nossa programação semanal, também consegue saber quem é que nós vamos ter um pouquinho antes do programa começar, tanto na Curiacos TV como também nas redes sociais, nós colocamos lá. Você consegue saber quem nós vamos ter naquele dia no programa para que você também tenha uma manhã bastante agradável, informativa, bem disposta e muito feliz. É isso que nós queremos, que você seja muito feliz aí desse lado. E sem mais demoras, eu já digo quem são os convidados, nós vamos passar então ao nosso povo, nossa gente. E hoje é mesmo o nosso povo, nossa gente. É verdade, hoje nós vamos estar, conforme eu disse há pouco, vamos estar à conversa com duas pessoas espetaculares que contam histórias como ninguém, das suas vivências, das suas vidas, dos costumes, das suas terras. E nós vamos estar então à conversa com a Celeste Almeida e com a Ilídio Mangueja, já são conhecidos da casa, e nós vamos falar acerca do Natal, desta época natalícia na Serra de Montemuro, das suas histórias, aquilo que eles têm para nos contar e para nos dizer. E dizendo isto, eles são duas pessoas que nunca param, estão sempre em atividades, estão sempre a fazer qualquer coisa. Isso é bom, não é? É muito bom e transmite-nos assim uma energia de que conseguimos fazer tudo e ir a todo lado, isso é maravilhoso. Então nós vamos então fazer o início do programa, como costumamos fazer sempre, não é? À boa maneira do Manhãs na TV. Bom dia, Celeste. Bom dia, Sarinha. Posso chamá-la por Sarinha? Pode, sim, senhora. Eu gosto muito de chamar as pessoas por Inha, quando tenho já algum sentimento de amizade por elas. E as pessoas sabem que eu sou assim. É Paulinha e é Sarinha. Paulinha, a filha aquele do Sr. Ilírio, por exemplo. Muito obrigada por uma semana antes do Natal. Nós vamos falar do Natal. É verdade. Que é uma das épocas mais bonitas que eu conheço durante o ano civil. Muito obrigada por mais uma vez me chamarem aqui à casa, que esta casa já é minha. Claro que sim. Sr. Ilídio, é sempre um prazer tê-lo aqui connosco. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Tudo isto se passou através da sua professora Celeste. A sua professora Celeste é que meteu nestas andanças, porque, pronto, não sou muito de falar e de ter muitos conhecimentos nessa área, mas faço outras coisas que complementam estas. E na última vez cá esteve, Sr. Ilídio, o Sr. Ilídio ia representar Portugal, não é? Em Espanha com os jogos tradicionais. Foi, sim. E correu muito bem, não foi? Correu muito bem. Fomos dia 7, 8, 9, 10 e 11 de outubro. De outubro. Portanto, estivemos em duas cidades. Estivemos na Ribeira del Duero e Alhandra de Duero. Portanto, não quer dizer que estivéssemos um dia num lado, outro no outro. Fomos complementando, fomos passando pelas duas cidades. Era muita gente. É o maior festival internacional de jogos tradicionais. Nós estivemos representados com 8 delegações e
a Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais arranjou 8 delegações, estivemos todos presentes. Fomos bem recebidos. Mesmo depois as pessoas em si, tanto a organização como depois as pessoas em si, as populações aceitaram bem os jogos. Houve muitos jogos que as desconheciam na totalidade. Estivemos em algumas praças, estivemos em escolas. Portanto, foi muito gratificante ter ido representar Portugal. Eu fui representar a ACCL, a Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa. E outros foram de outros lados, foram de Estarreja, foram de Valongo, foram de Rio Maior, portanto, de vários sítios. Mas todos bem preparados para descrever todo, portanto, ensinar, jogar e foi mesmo um espetáculo. Muitos dos organizadores viu-os que estavam com agrado a assistir aos jogos. Posteriormente, fomos convidados para estar em Barcelona também com os jogos tradicionais. Lembrando que é o Sr. Ilírio que faz os jogos. Sim. Os jogos que eu tenho 2 kits de jogos tradicionais. Tenho um kit em Lisboa, para não dar sempre a mudá-los de um lado para o outro. Porque o Sr. Ilírio não para. O Sr. Ilírio não para. Anda sempre em movimento. Sempre em movimento. E tenho outro kit na minha terra natal, que é Castro Daire, uma aldeia chamada Relva. Portanto, são kits diferentes daqueles que se fazem, alguns deles com mais robustez, é a forma de trabalhar e fazer as coisas. Mas sempre com as regras devidas e com as medidas exatas. Portanto, há um jogo que é o jogo da berrelha, que é jogado, eu joguei muito em criança, era o entretenimento que tínhamos. Não tínhamos forma, não havia dinheiro, não havia rendimentos, uma aldeia muito pobre, a Relva é uma aldeia muito pobre, muito fria, de inverno e muito quente no verão, e portanto não tinha rentabilidade nenhuma, não havia empresas, não havia comércio, não havia indústria, vivíamos da agricultura e não havia rendimentos. Os rendimentos que havia era algum vitelo que se vendesse, ou algum cordeiro, porque de resto não tínhamos rendimento nenhum, não havia. Tanto que as sardinhas que comíamos fazíamos uma troca com ovos. Nós dávamos ovos ao sardinheiro, o sardinheiro dava-nos a sardinha. E, portanto, nós tínhamos que arranjar a forma de nos entretermos. E esse era um dos jogos que fazia? Um dos jogos. Mas também estabeleceram regras, algumas delas bem específicas. E não sei como na altura conseguiram arranjar aquela forma de regras, porque o jogo, a determinada altura, o indivíduo que vai com a berrelha para tentar meter na cova não consegue, e ele depois diz cova. E os outros indivíduos que estão a jogar, os outros elementos, dizem X. Portanto, ele pega com a berrelha na mão e tenta introduzir lá a mão na cova. E os outros dizem X para o X ficar imune, porque senão o outro apanha-o. Quando se anda a jogar, que ele está sem nada, sem lá ter o pau, o outro pode apanhá-lo, o que anda com a berrelha. Portanto, e depois vai o outro andar com ela. E ele, como diz X, fica imune. Mas naquela jogada tem que, quando vai apanhar o X, apanha o outro a seguir, não apanha onde estava. Portanto, é uma forma do que põe a berrelha, fica logo com a hipótese de apanhar o X que está mais perto dele, porque o outro tem que rodar e ele apanha. Portanto, é uma regra já estabelecidas por eles. Portanto, esses jogos tradicionais começaram a ganhar vida, não é? E consegue-se agora representar Portugal muito bem representado, não é? Sim. Com esses jogos tradicionais. Sim. Certo. Dona Celeste. Diga, Sarinha. Natal. Eu gostava aqui de ouvir o Sr. Ilírio com tanta atenção. No Natal há certas tradições e há certas coisas, né, que nós gostamos de fazer. Mas com certeza que deve ter histórias muito interessantes de Montemuro. Ah, sim. Sarinha, o Natal no Montemuro, quando eu fui para lá em 75, era muito diferente do Natal da minha terra Mangualde. Apesar de toda a gente saber que em 75 tínhamos saído do 25 de Abril há bastante pouco tempo, não é? Mas era diferente. O Natal de Mangualde já tinha
um bocadinho mais de coisas, de sentires, de saberes e de sabores, e o do Montemuro não. Eu recordo-me que o Natal no Montemuro dos meus alunos, se nós perguntássemos, até evitávamos fazer perguntas deste género, porque nós sabíamos que a resposta era não tive nada. Se nós perguntássemos às crianças o que é que te deu o menino Jesus, ou o que é que tiveste no tamanquinho, à lareira, a maioria dizia não tive nada. Mas havia um por outro que tamanquinho na lareira. O tamanquinho, porque na Serra do Montemuro, não é? Os meninos, ainda hoje, se for à Serra do Montemuro, o que é que se vê? Vêem-se as pessoas com a capucha na cabeça e vestidinhas e calçadinhas com o tamanco, com os socos ou com o tamanco. E as crianças iam assim para a escola, com o seu tamanquinho ou o seu soquinho, não havia sapatinhos, o mais que podia haver eram umas botinhas nos rapazitos, mas isso quando eles começassem a namorar. Porque antes também era socos. O Sr. Elídio depois vai falar quando é que teve as primeiras botas, que eu vou-me lembrar para ele contar essa história daqui a bocadinho. Mas os meninos diziam, então, aquilo que eles poderiam dizer que tiveram de presente era, por exemplo, umas meinhas feitas em lã de ovelha, que a mãe ou a avó, durante alguns dias, andou com agulhinhas e com a lã da ovelha a fazer a meia de lã, porque era isso que calçavam com os soquinhos e com os tamancos, e quando tinha uma meinha nova de lã de ovelha na lareira dentro do soquinho, já era uma festa, já era uma festa. Ao passo que na minha terra, na minha mãe, já havia certos presentinhos, vestidinhos. Eu recordo-me ter uma vez uma bonequinha de plástico, ter, por exemplo, cuecas, mas também eram presentes, Sarinha, que se davam às pessoas úteis, porque só numa casa muito abastada, uma casa com bastante dinheiro, é que dariam aquelas coisas que nós chamamos de coisas supérfluas, não é? Porque o Natal da época 75, de facto, era um Natal, podemos considerar pobre para toda a gente. Como é que era o Natal? No Montemuro, esse Natal, hoje em dia já é diferente, porque também já temos as vias de comunicação a rasgarem a serra, não é? A unirem as aldeias todas da serra, e já é diferente, até porque nós temos lá uma aldeia. Eu não trouxe fotografias da Gralheira, que é a aldeia Presépio do Montemuro, portanto é uma aldeia muito bonita, a aldeia da Gralheira, pertence ao concelho de Sinfãs, porque o Montemuro tem vários concelhos a fazer as suas limitações, e todos os anos a Gralheira, essa linda aldeia, que é a aldeia mais alta do Montemuro, faz o presépio lá. Toda a aldeia está enfeitada, é linda, toda ela iluminada. Hoje, se por acaso eu tivesse ido à Gralheira ontem ou anteontem, já vos traria as fotografias daquela linda aldeia, toda decorada de Natal. É linda, muito linda. Como é que era o Natal na sua altura, Sr. Elídio? Na minha altura, eu lembro-me, portanto... Conta a história das suas botinhas. Já contei, Já não sei se pode contou ser outra outra vez. vez. Já contei. Ai, já contou Pois outra foi, vez. Não sei se pode ser Quando é que contado teve as outra. botinhas? Quando fiquei bem no exame da 4ª classe. Ah, pois, está a ver? Está a ver? Pois, Andam era uns mais anitos tarde, não é? sem calçar botas. Com todos aqueles azares que tive que fazer um percurso de 40 km, não os pude usar. Levei as presas pelos cordões às costas. Que era para não estragar, não Para era? não estragar. Depois dei cabo do dedo. Mas, do de facto, pé. o Sr. Elídio conta bem o Natal da sua meninice. Sim, portanto, o Natal na minha aldeia não havia nada. Como acabei de dizer há bocado, não tínhamos meios para nada. A única coisa que nos ficávamos, a alimentação era melhor porque fazia-se as batatas com bacalhau, mas com pouco bacalhau. O que é que se fazia o bacalhau? Não era desfiado, era posto em pequenos bocadinhos dentro de couves, cozidas com couve, não era uma posta para cada um. Batatas e a couve, e depois misturava-se, já com as batatas desfeitas, misturava-se-lhe pão. E comia-se. Isso chamamos nós à sorda, não é? Era quase bacalhau. considerado. Sim, nós sim. chamávamos a noite, nunca houve um termo bem específico, era a ceia de Natal, Sim. era o que se chamava, mas o bacalhau pouco, tinha muita couve realmente, porque produzíamos couves e tínhamos couve, mas o bacalhau era muito pouco, punham um bocadinho de trigo, que compravam, porque o pão de milho já não é tão... não adere tão bem, ficava não ficava tão duro, tão composto à refeição.
E eu recordo-me, era muito pequeno, pensei fazer um Natal diferente de todos os outros. Arranjei umas pedrinhas, arranjei com uns carroxos, e nos carroxos tentei fazer umas imagens, mas aquilo desfia muito, tem uma casca dura, mas por dentro é uma matéria muito mole. Não ficou bem, nada daquilo ficou bem. E o que é que eu pensei? Não tínhamos luz elétrica, não havia eletricidade, e eu pensei vir vários dias a Castro Daire, a pé, descalço, a ver se arranjava uma lâmpada fundida no caixote de lixo. E vim a Castro Daire, até que consegui um dia, procurei lá um senhor, eu precisava de uma lâmpada. Para que queres lâmpada? A lâmpada se comprar. Não, eu queria fundida mesmo, não era fundida, não sabia dizer isto, fundido, nem sabia se era fundido, se estava boa. Uma que já estivesse estragada. E então deu uma lâmpada estragada, lá conseguiu, foi pedir a alguém, porque no lixo não consegui encontrar. E deu-me então a lâmpada e eu vim todo contente para a minha terra. Prendi aquilo com um fio, fiz umas pedrinhas dentro de uma tabanquinha, uma casinha, onde punha que estivesse lá o menino Jesus, mas tudo mal feito, não fazia, não imitava nada, pronto. E então pus a lâmpada por cima, pendurada com um fiozinho, na pedra, como se estivesse a iluminar. Não iluminava nada, porque nem havia corrente elétrica, nem havia nada. Portanto, era assim que sentíamos-nos bem, sentíamos-nos felizes com pouco, com muito pouco. Qualquer coisa servia para nós nos sentirmos felizes. Depois, quando posteriormente já havia gente fora, já havia os meus irmãos mais velhos, já saíam para outro local, e era uma festa enorme, embora com as mesmas condições, quase de poucos meios para a alimentação. Não havia. Fritavam também um bocado de trigo, deixavam-no ficar duro, e depois fritavam-no com azeite e punham um bocadinho de ovo, pouco também, porque tinha que ser para as sardinhas, tinha que ser para a troca das sardinhas. E era o que comíamos. Nós ficávamos muito... Mas, posso interromper? Não posso? Pode. Mas o espírito natalício na Serra do Montemuro, apesar das pessoas viverem com muitas dificuldades na época, porque estamos a falar mais no Natal de antigamente, não é? Viviam muito o espírito natalício. Eu recordo-me perfeitamente que eu ia de férias para a minha terra, claro está, mas quando regressava depois, geralmente no dia 7 de janeiro, gostava de saber como é que tinham passado aqueles dias. E recordo-me perfeitamente de falarem na Missa do Galo. Também. As pessoas, quando fosse meia-noite, portanto da consoada, não é? Do dia para o dia 25, iam todos à Missa do Galo beijar o menino Jesus. Não havia presépios, que ninguém tinha maneira de fazer o pinheirinho, nem tinham sequer as imagens do presépio, não tinham nada. Não havia presépios, mas havia a Missa do Galo e havia o tronco de Natal a arder. Era assim que eles... Como é o Natal, se formos a olhar para o seu sentido verdadeiro, é mais um Natal de irmãos, de fraternidade, de solidariedade, de se dar, de se entregar. E eles faziam aquilo como? Punham um tronco enorme a arder, de um carvalho ou de um castanheiro, lá nas aldeias da serra, e punham-se à volta da lareira, passavam assim a noite. Como não havia nada, nós hoje em dia temos as filhosas, rabanadas, também as trazemos aqui, já vamos falar nelas, mas naquele tempo poucas pessoas tinham posses para fazer as filhós e as rabanadas e fazer os bolinhos de bacalhau. Mas confraternizavam à volta da lareira, do tronco a arder, geralmente com broa, com bagaço, para irem bebendo de vez em quando, não é? Para passarem assim a noite como irmãos. Portanto, havia sempre o espírito natalício, apesar de uma maneira diferente de hoje. Hoje é mais consumista do que propriamente o espírito natalício. E agora, passado estes anos, não é? Como é que se festeja o Natal em Montemuro? Já é diferente, Sarinha, já é diferente. Como eu disse há pouco, já há as estradas a unirem as aldeias, não é? Já se vêem as ruas e as aldeias com algo alusivo ao Natal, ou uma carvalha que está na aldeia toda enfeitada, ou mesmo o presépio logo no princípio da aldeia feito. Essa aldeia da Gralheira que eu convido a visitarem, que é a aldeia presépio do Montemuro, está ela toda enfeitada com motivos alusivos ao Natal. Portanto, já se vive o Natal como nós vivemos atualmente, fora da Serra do Montemuro. E como é que é o Natal agora em Castro Daire?
Sr. Ilírio? Portanto, já é diferente, já toda a gente tem uma iluminação na sua casa, tem uma árvorezinha enfeitada, tem as árvorezinhas ornamentadas como está do género desta, e já é diferente, não tem nada a ver com... Acham que se vive, e nós estamos a ver algumas fotos também, esta é de onde, Aquelas, Dona Celeste? da Rádio Limite, olha, a rádio onde eu faço os meus programas, não é? A rádio que tem muita audiência a nível mundial. Eu depois até gostaria de falar num programa de uma semana passada, num programa do dia de novembro, do dia 4, não sei o quê, já não me recordo o dia, já foi há tanto tempo. Mas isto que estão a ver relata a altura em que nós estávamos todos isolados por causa da pandemia, não é? E pouco se fez, as associações não fizeram nada, não fizeram as suas festinhas alusivas ao Natal, o próprio município também não fez, porque não se podia, mas houve o roteiro do presépio. Isto são imagens que a Câmara Municipal de Castro Daire me cedeu, que é precisamente a vila de Castro Daire, os vários pontinhos estratégicos. Esta é na relva. Também é da relva, porque também houve aldeias, como também a minha de Mosteiro, houve aldeias que, em vez de irem ornamentar a vila de Castro Daire, preferiram ornamentar a própria aldeia. E então, olha, eu acho que esta... Não é. Eu ia dizer que era de Mosteiro, mas não é. Mas ou na própria vila ou nas aldeias viveu-se de facto o Natal, apesar do vírus não nos deixar dar os abraços fraternos que se costuma dar. Mas viveu-se. Aquele isolamento, aquele vazio, olha, lindos. Aquela solidão de muitas pessoas nas aldeias da Serra foi de cortar o coração, Sarinha. Na altura em que os concelhos ficaram fechados uns aos outros, ainda há bocadinho eu dizia que eu recordo-me no ano passado eu estar a passar a passagem de ano simplesmente com o meu marido. Isto é tudo, olha, isto é no município, na vila de Castro Daire. Estávamos a passar a passagem de ano e eu estar a comer e as lágrimas caírem-me em cima do prato porque não tinha os meus filhos, não tinha os meus netos. Como eu estaria muita gente, e estaria até muita gente nas aldeias, isto também é na vila de Castro Daire. Como veem, a vila ficou ela toda decorada com motivos de Natal. Apesar da solidão que se vivia, do vazio que se vivia, olha, mais uma também. Nós, como eu lhe digo, a minha associação preferiu ornamentar a nossa aldeia. Era uma maneira também de darmos algo à nossa comunidade de Mosteiro e de Pepim. Então enfeitámos na nossa capelinha do São Miguel, fizemos lá um presépio todo iluminado, uma barraquinha, não é uma barraca que se diz, é uma cabaninha. Estava também muito lindo. Mas estas que estamos a ver, de facto, são bocadinhos, pontos estratégicos da vila de Castro Daire. Foi bonito. Foi uma maneira de se viver o Natal, não é? Nós temos que nos recriar, reinventar. Sim. E de facto reinventámos-nos todos. Mas viveu-se muita solidão que se viveu, não só no concelho de Castro Daire, nas aldeias serranas, como também em todo o país. Em todo o país. Esse é a tal do roteiro de Natal do ano 2020. Se estiver a ver por baixo. Isto foi a tal união da Câmara com as associações, não é? Que decidimos todos fazer este roteiro de Natal, como também se fez depois o roteiro de São Pedro, que também não houve a festa de São Pedro, com as respectivas marchas de São Pedro, que também é um ex-libro do Concelho de Castro Daire. Também se fez depois o roteiro de São Pedro. O que é mais importante para vós no Natal? O que é que importa mais nessa época? Olha, o que importa mais é eu, por exemplo, chegar ao pé do Sr. Ilírio e dar-lhe um abraço e desejar-lhe, perguntar-lhe se está tudo bem e desejar que esteja tudo bem. O que eu senti muito no ano 2020 e que foi muito importante para mim foi eu atender, por exemplo, chamadas de telefone ou eu fazê-las, que fiz muitas, e do outro lado da linha, então, como é que está? Estou sozinha. Então vai daqui o meu abraço. Já que eu não posso levar até si, ou não pode trazer o seu até mim, então vamos dar o nosso abraço pela linha do telefone. Isso aconteceu muito no ano 2020, Sara. Muito. As pessoas sentiram-se muito isoladas, muito sozinhas, numa solidão enorme, porque havia os filhos imigrantes que não puderam vir passar o Natal. Havia os filhos que viviam cá no país, que foi o caso meu, e que também não podiam ir ter connosco, nem nós podíamos vir ter com eles, como eu. A maioria das pessoas sentiu muita tristeza e muita dor no Natal, não foi, Sr. Ilírio?
Mas em termos de aquilo que mais gosta no Natal, pelo que eu percebi, então, é o facto de conseguir, de estar com as pessoas, o contacto com as pessoas. Eu é. Sim, sim, sim. Eu E é. para si, senhora É o que faz Lídia? sentido. É o que faz sentido, não é? Nós foi sempre, desde que me conheço, foi o primeiro ano que passei só com a minha esposa. Não, estavam, meus pais já faleceram, pronto. E os meus irmãos também não estavam e a minha filha e os meus netos também não estiveram. Portanto, estivemos só os dois. O que Portanto, importa houve uma também falta, mesmo os estando em afetos, não é? contacto, estivemos sempre em contacto a conversar e o telefone, quase sempre o E telefone estas ligado. novas tecnologias que se podem ver os vídeos, não é? Mas E é depois diferente. mais se chora porque se vê. Não se pode Mas- tocar o neto, não se pode beijar o neto. mas é diferente. Não há o contacto humano. Ora bem. Não houve aquele contacto. E isso faz Sobre as sempre novas falta. tecnologias, Sarinha, posso? diga. Já que falámos nas novas tecnologias. No mês de novembro, eu já não me recordo o dia, mas penso que foi no dia... Foi no princípio do mês de novembro. Fez um programa na Rádio Limite com um convidado, que eu considero aqueles convidados de peso, chamado José Ernesto, que pertence à Confraria de Saberes e Sabores de Grão Vasco. É o almoxarife dessa confraria. E essa confraria tem muitas, podemos até chamar filiais pelo mundo fora, mais especificamente na América e na Europa. Na América, o Brasil então não se fala. Tem lá muitas confrarias dos Saberes e Sabores de Grão Vasco. Eu estava a fazer o programa no mês de novembro, foi na primeira semana, salvo erro, e tinha lá esse convidado e o Brasil estava em peso. Porque esse convidado já foi várias vezes ao Brasil, também lá há a Confraria dos Saberes e Sabores. No Rio de Janeiro temos uma grande senhora, que eu não digo embaixadora de Castro Daire e Montemuro, eu digo embaixadora de todo o nosso Portugal, que é a grande fadista Maria Alcina Fadista, que até temos a rua em Castro Daire dela, não é? Essa senhora foi para o Brasil novinha, muito pobre, passou muitas privações lá no Brasil, passou fome, passou muitos sacrifícios, mas é conhecida mundialmente. Quem é que não conhece a Maria Alcina Fadista? E essa senhora era uma das pessoas que estava a ouvir o programa em novembro, na primeira semana. E ela disse, estava sempre a contactar connosco através de mensagens e dizia que estava tão emocionada que as lágrimas não lhe conseguiam parar de cair. E porquê? Porque ela estava a ouvir a terra dela, estava a ouvir o Monte Muro dela, não é? Estava a ouvir falar as pessoas da terra dela. E fez uma reportagem no dia 18 de novembro, salvo erro, no jornal Portugal em Foco, que é um jornal do Rio de Janeiro, muito famoso, e ela fez uma reportagem precisamente desse dito programa que ela tinha ouvido e que emocionou a elogiar não só a Rádio Limite, como os intervenientes que estavam no programa, que era eu e o meu amigo Ernesto. Foi de facto lindo aquele gesto, eu tenho lá o acesso ao artigo e mando-lhe daqui, porque ela vai estar a ouvir, está-nos a ouvir de certeza absoluta e a ver, mando daqui um grande, grande, grande abraço à Maria Alcina Fadista e a todos os portugueses que nos estavam em novembro a ouvir através da Rádio Limite. Isso é muito bom. Portanto, e para nós aqui no Manhãs da TV manda para o Brasil um beijinho muito grande, um forte abraço aqui nosso, não é? E que quando nós pensamos no Natal, não é? Quando nós pensamos na época de Natal, qual é a história que vocês se lembram, tanto de Montemuro como de Castro Daire, que mais vos tocou, que mais vos sensibilizou, que vocês se lembram até aos dias de hoje? Diga lá, Sra. Lídia. Portanto, o que mais toca as pessoas é realmente o contacto e encontrarmos uns com os outros, porque tenho familiares imigrantes e quando os meus pais eram vivos, os meus irmãos vinham sempre no Natal. Portanto, era um sentir de alegria por estarmos todos, confraternizarmos todos, estarmos todos presentes e vermos que estávamos todos bem. E sempre os meus pais falavam, daqui por uns anos já cá não estamos. Portanto, mas com aquela vontade de que queríamos aproveitar a nossa presença e a presença deles também. Portanto, é uma época natalícia, é uma época que as pessoas se juntavam, mesmo com dificuldades,
com dificuldades, estávamos juntos, e aquele contacto que tínhamos uns com os outros, estarmos todos à refeição, cada um contar a sua história, a sua vivência, o que decorreu ao longo da vida deles, da ausência deles, do trabalho. Portanto, aflorava-se ali tudo. Como é que correu a vida, como é que estão a andar, quando aparecia um neto, os meus pais ficavam todos satisfeitos, olha, já veio o neto também, já está. Pegavam logo colo e andavam sempre ali com muitas carícia com eles, muito estavam a querer-lhe tocar, a querer tê-los ao colo. Portanto, era muito, muito acolhedor, uma alegria muito grande para todos nós. E o que é que não pode faltar na sua mesa de Natal? Por norma, nós é o bacalhau. Pode faltar. Hoje em dia, não é? Porque antigamente faltaria a muita gente. Muita gente. Mas agora nós mesmo, a minha esposa é também de Castro Daire, e a refeição principal é o bacalhau. Mas não só. Não só. Comemos outras coisas. Porque eu, graças a Deus, e recordo-me bem dos natais da minha infância, no tempo em que meus pais eram vivos e toda a minha família era viva, porque depois, quando começam a morrer as pessoas, parecendo que não, o Natal começa a ter maior tristeza e não se começa a viver naquela grandeza de todos juntos, como era com eles todos vivos. Mas recordo-me perfeitamente das rabanadas, das filhoses, dos bolinhos de bacalhau, na minha terra, em Mangualde. Mas em Castro Daire, onde eu vivo, e no Monte Muro também, hoje em dia, já toda a gente faz. Já toda a gente faz, Sarinha. Por exemplo, aquilo que está ali naquele pratinho, certo, é de Chila. Não sei se sabe o que é a Chila. Sei. Ai, aquilo tem um sabor. A Chila é aquela... Ela é aquela abobrazinha pequenina, aquela abobrazinha muito pequenina, verdinha, que faz umas filhoses que são uma maravilha. Então, isso não pode faltar na sua mesa. Não quero provar. De Chila, da abóbora... Nós não tínhamos chilas. Pois, mas estamos a falar agora. Agora não falta. Toda a gente tem, não, senhora. Toda a gente tem. Isso é o que não pode faltar na sua mesa? Não pode. As chilas, as abóboras, os bolinhos de bacalhau, depois os tabuleiros, não é? Há certas coisas que não podem faltar numa mesa de Natal. O peru, para quem tiver mais hipóteses financeiras, eu sinceramente não ligo ao peru. Na véspera ou no dia? Há quem ponha na véspera, há quem ponha depois no dia seguinte. Depende já muito do critério de cada pessoa. Mas eu sinceramente, na mesa da consoada, é o bacalhau com bastante couve, com as filhoses todas, as rabanadas, as nozes, as avelãs. Depois no serão jogarem-se os nossos jogos tradicionais. Para o ímpar, tira, rapa e põe. Aqueles joguinhos que nós jogávamos com os pinhões, não é? Os pinhões. Da minha infância. E aquele jogo que nós jogamos, eu levo sempre para os jogos tradicionais. No rapa, levo sempre os confeitos. Rapa, tira. É uma espécie de um peão, não é? Nós fazíamos assim e cada... Depois tem umas... Rapa, o R, o T, o P e o D. Se calhar sem R, rapa, tirava tudo. Se lá estivesse um montão de pinhões, era todos para mim, não é? Se estivesse, põe, teríamos que pôr os nossos jogos da minha infância. Deixa numa ensinada, não toca em nada. Só tira um. Mas este que está aqui nesta mesa, que está a lembrar muito o Natal, porque temos aqui as chilas, o bolo podre ou pão podre, como queiram chamar, também está na mesa durante o ano inteiro, porque é um bolo tradicional de Castro Daire, não é? Está sempre durante o ano inteiro e naquele dia não pode falhar, com o respectivo mel, as respectivas compotas, etc, etc. Os queijinhos frescos das cabras, das ovelhas, da vaca. É uma maravilha, é uma delícia. Isso é uma mesa rica. Isso é uma mesa rica. Mas hoje em dia... Eu referia-me era que já de antes no bacalhauzinho tinha que estar... Pois, mas nós já estamos a falar no 2. Não é no 2, porque antigamente... Pois é mais das coisas que se estragam do que aquelas que até se comem. Precisamente. Muita coisa. Antigamente quem é que tinha? A minha mulher põe uma mesa no Natal e está sempre com as décadas assim, ainda não te desfizeste disto, já ninguém vai mais comer. Nem que geralmente fica do Natal para o ano novo, não é? Sim, está sempre posto. Chilas, não é? E depois fica posta até acabar. Sim. Mas, Sarinha, geralmente a mesa fica posta isto aqui que está nesta mesa, nós temos que dizer... Eu aconselhava a comer uma chila.
Foi uma oferta de uma pastelaria, Cantinho das Águas. Ok. Cantinho das Águas é uma pastelaria que está nas Termas do Carvalhal, mesmo ali à beirinha, das Termas do Carvalhal. Portanto, quem quiser fazer termas, sobe uma rampinha muito pequenina, ou aproveita e faz um bocadinho de exercício físico e sobe para aí uns 50 graus, nem isso, e vai instalar-se confortavelmente no Cantinho das Águas, onde tem lá uma enorme pastelaria, bolos para todos os gostos, com todos os feitios. E foi, de facto, o Cantinho das Águas que ofereceu para a televisão, para vocês provarem, as chilas, o bolo podre e as famosas bolas. Penso que uma é de salpicão e a outra é de queijo e fiambre. Uau. Mas aprovem e depois dirão. Cantinho das Águas. Ok, muito bom, muito bom. E diga uma coisa, Dona Celeste, no Natal, você gosta de cozinhar no Natal? Eu gosto de cozinhar sempre. Gosta? Gosto. E gosta Mas de tem que ser cozinhar? para muita gente. Sim, assim tem graça. Só não para mim é? e para o meu marido não gosto. Sim. A panela é mais pequena. Não gosto. Sim. Agora, se for para mim, para o meu marido, para os meus netos, para os meus filhos, já gosto. Se No for para Natal muita gosta? gente, gosto No ainda Natal mais. gosta? Gosta ainda mais? Gosta de estar quando os seus netos estão assim à volta de si ali para Gosto. fazer À as lareira, coisas? gosto. É giro, não Mas é? não gosto que ninguém me ajude. Ninguém me pode ajudar. Às vezes as minhas noras, não quero que eu ajude, ou pessoas amigas. Eu também não gosto. Eu quando recebo as pessoas lá em casa também não gosto. Em casa não não é quero preciso, que ninguém quero me ajuda. ajude. Não é Tenho que ser eu preciso. sozinha na cozinha. Não quero lá ninguém à minha volta. Não quero ninguém à minha É do volta. género da minha mulher, também quer estar sempre ao outro lado. Eu lembro-me... Mas há umas lendas muito lindas. Estou aqui a ver este pinheirinho. Há umas lendas muito lindas sobre o Natal. Ah, Eu conto muitas vezes aos meus netos. então conte lá uma aqui para nós. Queres que eu conte a de pinheirinho? Pode Conhece a ser. lenda do pinheirinho, senhora? Depende de como vai contar. Eu ouço primeiro a sua e depois... A lenda do Pinheirinho, há várias. Também há depois a lenda do Pinheirinho, quando a Nossa Senhora andou a fugir com o menino Jesus por causa do Herodes, que a queria matar, etc. Mas eu vou contar a do Natal, a lenda do Pinheirinho do Natal. Então, o menino Jesus nasceu e havia 3 árvores junto dele. Era a oliveira, a tamareira e o pinheiro. É essa que sabe? Já sabe outra. E a oliveira, assim que viu o menino Jesus nascer, ofereceu-lhe logo um presente. Azeitonas. Ofereceu logo azeitonas para o menino Jesus. Ele não as comeria, mas pronto, ofereceu-lhes, não é? A tamareira, as melhores tâmaras que tinha a árvore, ofereceu-as ao menino Jesus. O pinheiro não tinha nada, nem pinhões tinha. Ainda por cima era bravo. Pois. Não tinha nada. Ficou triste, triste. As pernadinhas do pinheiro a ficarem assim, curvadas para baixo, a caírem assim em cima do menino Jesus. Muito triste. Os anjinhos lá do céu viram o pinheirinho tão triste, tão triste. Temos que fazer alguma coisa por aquela árvore. Olha para a tristeza dela. E então começaram a cobrir a árvore toda de estrelinhas. Todo o pinheirinho ficou cheinho de estrelinhas. Muitas estrelinhas, muito cintilantes, muito brilhantes. O pinheiro, quando se começou a ver todo cheio de estrelas, todas brilhantes, olhou para o menino Jesus sorriu-lhe e fez-lhe assim com as mãos, a agradecer. A partir daí, nas casas começámos a ver o pinheirinho cheio de estrelinhas a brilhar e de fitinhas a brilhar. Esta é a lenda do pinheirinho. E os seus netos adoram estas histórias. Adoram, como também há a lenda da flor vermelha. Nós aqui temos a flor azul. Sim. Mas nós sabemos que a flor de Natal é vermelha. É vermelha, não é? sim. Também há a lenda Há até a flor planta vermelha. própria nesta altura para ela. Eu, não é? muito resumidamente, vou contá-la. Também gosto muito dessa lenda da flor vermelha. Eram os pastores e os reis magos que iam visitar o menino Jesus. Certo? Os pastores levavam os queijinhos frescos, levavam bolinhos. Os reis magos, ouro, incenso e mirra, e passaram por uma pastorinha, uma menina novinha. E a menina viu, eu também ia visitar o menino Jesus, mas eu não tenho nada para lhe levar. Não tenho presentes. O que é que eu vou lá fazer? Muito triste, mas vi-os afastar e à medida que os via afastar, aos reis e aos pastores, ela tinha vontade de ir também. Então largou as ovelhinhas e as cabrinhas e foi atrás. O que é que se lembrou? O menino Jesus diz que nasceu numa manjedoura, que ele deve estar frio. À medida que ia caminhando, ia apanhando pauzinhos. Era para quando chegasse, oferecer a lenhinha para se acender a lareira,
para o menino Jesus ficar quentinho. E ela caminhava, apanhava pauzinhos e apanhou um braçado de pauzinhos. Quando chegou ao menino Jesus, todas as pessoas punham os seus presentes e a menina, muito triste, mas porque também ia dar alguma coisa, já sentia um pouquinho de alegria, pousou o braçadinho dos pauzinhos junto de Jesus. Assim que ele pousa, já não havia mais pauzinhos. Apareceram umas lindas flores vermelhas, que é a flor do Natal. A flor vermelha, que seria igual mais ou menos isto, mas em vermelho. A partir dessa lenda, lá estão as flores vermelhas também a decorarem o nosso Natal, não é? É verdade. Eu já lá tenho a minha também. Ah, pois. Eu também tenho. Também tenho a minha árvore de Natal, também, porque faço sempre. Sim. Aquilo já lá vai o tempo do musgo. O senhor Ilírio ainda faz o presépio do musgo? Sim, sim. Ah, é tão lindo. Quando estou lá em cima, vou a musgo. O meu pai, quando éramos mais miúdos, ele fazia o presépio à volta da árvore e o meu pai comprava sempre um pinheiro verdadeiro. E aquilo para nós, à época de Natal, com os meus pais, era sempre muito especial. A minha mãe escondia os chocolates na árvore, que ainda hoje eu faço isso com os meus filhos, mas já não é um pinheiro verdadeiro, é daqueles artificiais, mas o meu pai comprava o pinheiro e depois ele fazia de uma ponta, arranjávamos sempre um sítio na sala, onde ele fazia de uma ponta à outra, ele fazia toda do Natal ali. Ia buscar um musgo à terra, e eu e as minhas irmãs e as minhas sobrinhas, nós ficávamos maravilhadas ali a ver o meu pai a fazer aquilo, e com as figuras, com tudo, depois arranjava o espelhozinho para o lago, para fazer, aquilo era muito giro, e nós gostávamos imenso. Era um momento muito bom e que nós gostamos de partilhar, né? E que faz tanta falta, né? E depois na cozinha, né? A parte mais bonita disto é na cozinha, quando nós estamos ao pé dos nossos pais e dos nossos avós, né? É o cheiro à canela. É o cheiro. E eles fazem as filhoses e fazem aquelas coisas e depois correm connosco da cozinha, porque a gente gosta de lá ir espreitar e gosta de lá ir provar. Mas isso é o verdadeiro, não é? É o passarmos tempo, é a preparação para a consoada, onde passamos o dia todo na cozinha, não é? Que eu acho tão bonito. Mas passamos o dia todo e falamos, e brincamos, e rimos, e estão lá os filhos, os netos. Eu valorizo mais esse Natal, Sarinha, do que valorizo aquela azáfama das pessoas a correrem para os centros comerciais, para as lojas, têm que comprar presentes para este e para aquela, e para aquele outro, e para aquele outro. É o tal Natal consumista, não é? Mas isso, enfim, é a época que nós estamos a viver. O que faz sentido é a reunião da família. A família quer dizer que é o nascimento do menino, é uma família que se cria, e nós é a reunião da família em casa. Pois é. Mas ainda bem que há um Pai Natal. Sabia que havia muitas criancinhas que não tinham presentes. Não tinham presentes. E trazia-las puxando. E ele, coitadinho, arranjou maneira, meteu-se lá no seu trenó, pediu às renas que o ajudassem, e ele percorreu o mundo todo. Na mesma noite. Eu recordo-me, eu vou-lhe contar uma muito interessante. Na mesma noite. Na mesma noite. Eu recordo-me, os meus netos também tiveram o Natal, do Pai Natal, principalmente o mais velho, que tem hoje 12 anos, durante muito tempo. E ele devia ter já 7 aninhos, ou 8. Recordo-me estarmos em casa e um dia dizer-me assim: "Oh vovó, já puseste o copinho do leite e a bolacha na..." E eu, que penso que sei tudo sobre tradições, mas afinal não sei nada. "Oh Gonçalinho, para que é que tu queres o leitinho e a bolacha?" "Oh vovó, tens que pôr depressa, já é quase meia-noite, vem aí o Pai Natal, ele vem tão cansadinho, que ele quando vier aqui pôr os presentes, tem que beber um copo de leite e comer uma bolacha, para depois continuar a viagem para outras casas." Mas o mais interessante não foi isto. De facto, eu pus lá o copo de leite e a bolacha. E ele andava constantemente a entrar naquela sala. Ia, o Pai Natal ainda não veio, ainda lá está a bolacha inteira e o copo de leite também cheio. Ainda não veio. Estava sempre naquele ritmo de ir e vir, ir e vir. Até que, passado um bocado, perto da meia-noite, faltava 1 minuto ou 2, ele foi à sala, onde estava a árvore, onde estava o pinheirinho. "Ai, vovó, o Pai Natal já chegou, já deixou as prendinhas na árvore de Natal." "Por que diz isso, meu amor?" "Já não há lá o leite todo e a bolacha está metade comida." E eu cá para mim, mas quem é que foi beber o leite e comer a bolacha? É uma tradição que eu não conhecia. Eu não conhecia esta tradição. Depois, no final, é que me contaram. Tinha sido o pai do meu filho, portanto, o meu filho, que aquela tradição estava incutida no meu neto, por eles, e então o meu filho, sem que o filho dele percebesse, foi ao copo, bebeu um pedaço de leite e comeu metade da bolacha,
para que o menino depois visse que o Pai Natal passou por ali. Sempre foi Hoje já saciar-se ninguém... com o leite e com a bolacha. Hoje já não enganam. Não. Hoje não. Já não Mas hoje Mas é achei difícil. aquilo muito interessante, Sra. Lídia. Eu desconhecia por Era, completo. mas era com uma intimidade, toda a gente reunida, Era. com uma intimidade. Íamos a casa uns dos outros. Sim. Íamos a casa dos nossos primos, alguns já com mais idade que eu era dos mais novos dos meus primos e dos meus irmãos, em que íamos a casa deles também comer e beber. E era uma reunião de família. Depois vem a muito época grande. das janeiras também, daqui durante 3 semanas. E depois, antes da época das janeiras, ainda vamos ter muitos dos nossos telespectadores que vão estar, pode, por exemplo, olha, falar nas nossas redes sociais e dizer assim, olha, eu costumo passar o Natal desta forma. Olha, eu ouvi aquelas histórias, eu também tenho uma história para contar aqui como nós costumamos passar o Natal. Ouvi o Sr. Ilídio, ouvi a Dona Celeste, gostei imenso das histórias que eles contaram da história de Natal, é verdade. E você pode até dizer, olha, eu também gosto, eu também quero. Também gostaria de partilhar consigo como é que é o nosso Natal. Pode-o fazer nas nossas redes sociais. Portanto, nós teremos muito gosto em que você também compartilhe as suas histórias. E você diz assim, isto hoje é um programa diferente. Hoje nós estamos a contar estas coisas. Estamos. Sabe porquê? Porque é importante nós falarmos destas coisas, é importante nós falarmos de coisas que já passaram e que alegraram o nosso coração. Algumas não alegraram tanto, mas que fazem parte da nossa vida, fazem parte da vida, neste caso, da Dona Celeste e do Sr. Ilídio, e que nós estamos a passar uma manhã super agradável. E estamos na parte das lendas da Dona Celeste. E então vamos ver se a Dona Celeste tem mais uma lenda para nós. O que é que acha da ideia? Boa ideia? Então vamos lá. Mas Dona Celeste Natal, tem mais uma. Sobre o Natal, porque Sobre não tem Natal. lógica vir de outra lenda. Certo. Por exemplo, a lenda das velas. Conhece? Não, Não, essa das as velas não conheço. A lenda das velas, quando nós falamos em lenda, e a Sarinha sabe muito bem, o Sr. Lídio também, nós quando falamos em lendas somos obrigados a ser reportados para um tempo, para uma época muito, muito atrás de nós, não é? Muito longínqua. E quando se fala numa lenda, quando ouvimos essa lenda, o que é que nós dizemos? Isto seria verdade? Porque há lendas que não têm a resposta. Por mais que tentamos, não há respostas para aquelas lendas. E então, a lenda das velas é uma lenda baseada num facto real. No tempo das guerras, havia um senhor austríaco que vivia numa cabana, longe do povoado. Esse senhor era muito pobre, mas tinha sempre algo para dar a quem passasse. E o que é que ele punha à noite, num postiguinho da sua cabana de palha, de colmo, o que é que ele punha à noite para dar a quem passasse? Uma vela acesa, para alumiar os caminhos de quem ali passava, que ele vivia longito da aldeia do povoado. Aquela vela nunca falhou ali durante as noites, durante os anos, nunca lá falhou. A aldeia começou a ver os seus rapazes a irem para a guerra. A aldeia começou a ficar sem juventude nenhuma porque os rapazes eram chamados para a guerra. E imitaram o gesto do senhor da cabana. Então começaram a pôr também velinhas nas suas janelas. Cada vez que ia um rapaz para a guerra, punham uma velinha na janela. Era chamado o outro, punham outra velinha na janela. E assim sucessivamente, até que os rapazes foram todos para a guerra. Na noite de 24 para 25, a aldeia estava toda repleta de velas. Era uma aldeia toda iluminada, parecia um presépio, com as velinhas todas acesas nas janelinhas. E era precisamente meia-noite quando o sino da capela daquela aldeia começou a tocar. Mas aquele toque não era aquele toque fúnebre, era um toque alegre, que dava alegria ao coração das pessoas. E passado algum tempo, souberam que a guerra tinha terminado. E os soldados que tinham saído daquela aldeia, que tinham ido para a guerra, vieram todos com vida. As pessoas de lá da aldeia diziam que eles vieram todos com vida, apesar de ter morrido tanta gente, porque foram as velinhas que punham todos os dias à janela que tinha ajudado aqueles soldados. Pois. E daí lá está. Ainda hoje há países, Sara, em que se põem nas janelas velas acesas de 24 para 25. Essa tradição ainda existe em alguns países. Nós não temos de pôr a vela nas janelas, mas temos de acender as velinhas. Até se põem velinhas nas árvores, muitas pessoas. Sim.
Isso é muito bom. É. É muito bom. E nós estamos aqui a deliciar-nos com as lendas que a Dona Celeste nos tem. Nos está a trazer aqui durante este tempinho que estamos aqui consigo, a fazer parte da sua manhã, para que você também tenha uma manhã bastante agradável. E você pode dizer assim, pois, vocês estão a falar do Natal, mas olha, eu não acho muita graça ao Natal, eu não ligo muito ao Natal, mas até estou a gostar das histórias. Então, continua connosco, continua aqui a ouvir, ainda temos mais uns minutinhos para continuarmos a ouvir mais alguma história acerca do Natal e que marca a vida aqui da Dona Celeste e do Senhor Ilírio. Ó, Sr. Ilírio, Sarinha, desculpe, eu Diga. interrompia. Não, Peço diga. imensa desculpa. Na noite de 24 para 25, vocês também iam com o gado nesse dia para o monte? Quando era rapazito? No dia anterior, sim. Iam? Íamos pastorear Também os iam para o animais. monte dar Íamos levar as vacas e as ovelhas Sim, a pastar? pastoreávamos todos os E no dia dias. de Natal também iam? Também. No dia de Natal também pastoreámos Então só aquele bocadinho da noite é que ficavam em casa, não é? À noite, portanto, metíamos os animais mais cedo. Em vez de ficarem até mais tarde, recolhiam mais cedo. Porque, além disso, também queríamos ver os familiares, que muitos deles só chegavam na véspera do Natal. Precisamente. Vinha com os dias limitados, para terem depois as férias no verão. Portanto, traziam uma semanita ou por aí, vinham naqueles dias. E também era preciso ajudar, porque hoje é fácil, há fogões de várias formas, antes era tudo feito a lenha. Tinha que arranjar a lenha seca, porque os invernos agora não são tão chuvosos como eram antes. Sim. E tinha que ter lenha seca, o canto da lenha, o tal dito canto da lenha que ficava atrás de nós, quando estávamos à lareira, e tínhamos que ter lenha seca para depois isto ser bem confeccionado, porque não podia haver uma lenha verde, ficava a moer e não dava aquele calor necessário. Mas abríamos aos animais nestes dias. Mas eu recordo-me de uma coisa, Sr. Ilírio, e o Sr. Ilírio também se deve recordar. Isto também me marcou imenso a minha infância e a minha juventude. No tempo da Guerra Colonial, na altura do Natal, os nossos tropas que iam para Angola, Moçambique e Guiné, na televisão desejavam Feliz Natal e um próspero Ano Novo às famílias. Não sei se a senhora se Eu recorda mandei disso. 2 mensagens Os meus durante os 2 irmãos anos. passavam na televisão, isso era muito comovente, muito emotivo. E era muito importante. Estávamos numa fila, aquilo era assim, estávamos numa fila. Era passarem de repente. De passar numa fila, só desejo aos meus familiares para tal parte assim, Adeus até o meu regresso. Adeus até o meu regresso, assim. alguns não regressavam. E as mães, a minha mãe, coitadinha, a chorar, e nós a chorarmos também. Mas isto também foi muito marcante nos Natais. Muito marcante nos Natais. Porque eu passei, das 2 vezes que passei, para os meus pais e a minha família, um bom Natal. Até o meu regresso. E segui logo, porque estava outro à espera, era muita gente. Marcante, não só por aquilo que significava, não é? Mas também pelo sentido da guerra. Da guerra, nós vivíamos na guerra. Que eles iam ver-me ou ouvir-me. E depois o que é que eles ficariam a pensar? Porque às vezes eu eu era amparo de família, amparo de pais, e tive a hipótese de vir cá 2 anos, das 2 vezes de férias. Nunca vim com o receio depois de me despedir deles. Senhor Ilírio, Dona Celeste, foi um prazer estar aqui à conversa convosco durante 1 hora. Creio que todos os nossos telespectadores... É verdade, porque a conversa está muito boa. Creio que todos os nossos telespectadores também gostaram deste bocadinho aqui em que estivermos todos juntos. É sempre um prazer recebermos aqui na vossa casa, na nossa casa. É sempre um prazer. E contamos consigo numa próxima, tanto com o Sr. Ilírio como com a Dona Celeste. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a nós. Muito obrigada. Felicidades para o programa. Obrigada. E espero que tenham gostado do programa. Nós gostámos imenso. E não se esqueçam, Cantinho das Águas. Ora bem, não se esqueçam do Cantinho das Águas. As delícias de Natal. Exatamente, podem buscar as delícias de Natal. E nós queremos desejar-lhe um excelente dia, continuação de um bom dia, que fique tudo bem convosco e contamos consigo no próximo programa. Portanto, até lá, já sabe. Sejam felizes. Até lá.